Olá, gente, tudo bom? Alunos dos segundos anos. Eu tenho aqui para vocês uma atividade de revisão. Eu coloquei 10 questões em que vão ser pedidos de vocês realismo, naturalismo e parnasianismo, né? As três escolas que irão cair na prova. Realismo vocês já viram, coloquei um vídeo aqui para vocês revisarem e pedi só a característica, lembrando que o realismo ele é contrário a tudo que vocês viram do romantismo. O realismo ele é objetivo, nele é mais racional, ele traz personagens mais próximos à realidade, ele já vai falar de traição, ele é anticlerical, ou seja, ele vai criticar a instituição igreja, vai criticar aquela instituição família, né, a família, os casamentos arranjados. Então, essa vai ser basicamente, né, a essência do realismo. Aí eu trouxe para vocês aqui as características, né? Vocês já devem ter assistido ao vídeo. Das características abaixo, assinale, aqui não pertence ao realismo. O realismo ele tem preocupação crítica? Tem. Tem uma visão materialista da realidade, ou seja, material, mais concreta, menos espiritual, menos subjetiva? Sim. ênfase nos problemas morais e sociais é a base, né, do realismo, daí esse nome realismo, mais próximo da realidade. Tem a valorização da igreja? Não. Tem uma crítica à igreja da época. Determinismo na atuação dos personagens? Tem. O que é o determinismo, gente? É o homem como produto do meio, da raça, do fato histórico. É uma característica que ela vai se fazer presente no realismo e vai se testificar lá no naturalismo. Né? O homem como recebendo influência de todo o meio. Né? Às vezes ele pode até ter uma tendência a ser bom, mas se ele chegar num meio em que aquele meio, né, vai corromper a sua essência, ele pode modificar sim. Isso segundo o determinismo. Aí na segunda questão, coloquei para vocês só um quadro realista e pedi para vocês marcarem a opção, né? Era só olhar também na atividade, olhar no vídeo, olhar no material anterior, era só para marcar a única opção em que eu tenho todas as características do realismo, né? Objetivismo, subordinação dos sentimentos e interesses sociais, críticas às instituições decadentes da sociedade burguesa, né? Como a igreja, a instituição família. Na terceira questão, também é uma questão que você assistindo ao vídeo ficaria mais fácil. Na terceira questão, está perguntando mais uma característica do realismo. Sobre o realismo, assinale a afirmativa correta. Né? O romance é visto como distração e não como crítica? Não, sempre tem crítica. Os escritores realistas procuram ser pessoais e objetivos. Pessoais não, eles são impessoais. Né? O romance sertanejo regionalista originou-se no realismo? Não. O romance foi bem antes, na época do romantismo, né, já bem anterior mesmo, viu? O realismo constitui uma oposição ao idealismo romântico? Exatamente. É só tudo que você aprendeu lá no romantismo, aquelas ideias melosas, a mulher idealizada, né? Sempre como é que diz, a mulher era comparada a um anjo, ela não tinha defeitos. No realismo, essa mulher é mais real, né? O realismo vê o homem somente como um produto biológico? Sim. Né? Na realidade, o homem é visto muitas vezes de forma biológica e você vai ver que no naturalismo é visto até de forma animalizada, né? O homem sendo muito comparado a um animal. Aí aqui eu coloquei, reveja o naturalismo, um vídeo curtinho de 5 minutos, vale a pena você rever para a prova. Aí também estou perguntando relacionado às características do naturalismo. Lembrando que o naturalismo ele não é uma escola, ele é uma tendência dentro do realismo. É como se fosse a tendência mais forte, a tendência mais radical. Se o realismo machadiano, né, uma escola criada por Machado de Assis, já tem, assim, já é mais sugestivo, já faz uma análise psicológica dos personagens, já tem um pé no chão, você imagina o naturalismo. Né? Eu até brinco em sala que o naturalismo é como se você estivesse assistindo ao Barra Pesada. Né? Tem cenas de violência, tem cenas de sexo, tem cenas em que o homem se vende, né? Assim, é mostrado mais o lado patológico do homem, mais os defeitos. Enquanto que no realismo Machado de Assis ainda deixa, né? Ainda o leitor decidir algumas vezes, será se Capitu traiu ou não traiu? No naturalismo, não.
Naturalismo é aquela coisa mais direta, às vezes o autor utiliza até palavrões, palavras mais consideradas não poéticas, né? Que é a escatologia. Então, é uma escola mais forte, né? Quem gosta de filmes mais fortes está aí. Então, aqui no caso, coloquei, pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo que, letra E, estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens. O homem é justificado de acordo com o seu meio social, né? O homem é um sobrevivente. Quinta questão. Na quinta questão, coloquei para vocês marcarem a opção incorreta sobre o naturalismo. Preste atenção, tem hora que eu pergunto a correta ou a incorreta. O que você aprendeu sobre o naturalismo, qual é a única que vai destoar aí? É a letra D. Tem como objetivo maior aprofundar a dimensão psicológica das personagens? Não. É a dimensão sociológica. Quem aprofunda a dimensão psicológica, que estuda o psicológico de cada personagem, é Machado de Assis, é lá no realismo. O naturalismo ele é mais forte, ele é mais social. Ele justifica mais as atitudes das pessoas pela situação, pela realidade social, pelas dificuldades que o ser humano está passando. Na sexta questão. Gente, a sexta questão, assinale a alternativa que contém a afirmação correta. Agora eu estou perguntando correta. De cara, vocês já devem ter lido a letra A. O naturalismo, por seus princípios científicos, considera as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade do homem. Explicar isso para vocês. O que é esse romance de tese? Do naturalismo, o que é uma tese? Uma tese é algo que você vai defender, né? Na redação você não vai defender uma tese. Então, quando esses romances tentam defender uma tese, por exemplo, Curtiço, do Aloysio Azevedo, que eu coloquei na outra atividade, é um romance de tese, é um curtiço, onde as pessoas que moram lá, elas acabam se adequando àquela miséria, àquela exploração, àquela violência. Então, o autor tenta defender uma tese de que quem mora no local daquele, quem vive aquela violência, aquela injustiça, é só o que ele vai repassar a vida toda, ele vai sofrer e é o que ele vai aprender. É a tese que o autor está defendendo. E, geralmente, romances de tese são realistas, né? Eles sempre tentam mostrar uma realidade social, não é aquele romance bonitinho, que você está acostumado, quando o rapaz encontra a moça e são felizes para sempre. Não, o romance de tese não tem essa coisa de feliz para sempre. Eles tentam mostrar realmente a realidade. Aí, na sétima questão, já no final, uma escola bem curta, que também é contemporânea, acontece na mesma época que o realismo, é o parnasianismo. Gente, o parnasianismo ele é voltado basicamente para a poesia, é a escola do Olavo Bilac, é a escola que vai prestigiar mais o que é formal, aquela escrita difícil, rebuscada. Então, o parnasianismo, às vezes, para você entender um texto parnasiano, tem que abrir ali um dicionário, né? Porque a linguagem é muito apurada. Então, eles não são sentimentais, eles têm quase as mesmas características do realismo, menos a parte social, mas eles também vão ser mais racionais, eles vão ser mais objetivos, né? Mas eles não vão ter essa crítica à sociedade. Para eles, o que importa é a forma. Né? Por isso que eles chamam deusa serena, serena forma. Para eles, o melhor escritor é aquele que sabe rimar, que sabe fazer aquele soneto, né? 2 quartetos, 2 tercetos, cada verso tem 10 sílabas, né? E eles, às vezes, eles têm assim, uns temas muito vagos, um vaso chinês, um vaso grego. Então, eles são criticados muito por isso. Os modernistas que vocês vão ver nas próximas fases vão criticar os parnasianos. Então, com relação ao parnasianismo, o que é correto afirmar? Letra D. O seu traço mais característico é o endeusamento da forma, da rima. Né? Para eles era quase como um trabalho de um padre beneditino. Né? A oitava questão do Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Álvaro de Oliveira são representantes de uma mesma escola literária, é a escola parnasiana. Assinale a alternativa cujos versos exemplificam as características dessa escola. Aí ficou um pouco mais difícil, você tinha que conhecer um pouco da escrita, mas era justamente para exemplificar. Né? Vai ser a letra C, depois você vai ler direitinho. E esse trio aí era chamado de tríade parnasiana, né? O trio
mais cobrado. Quem vai fazer vestibular da UES, né? A UES gosta de cobrar essa tríade parnasiana. A nona questão. A nona questão é do Enem de 2014, mas foi modificada, foi alterada. Eu tenho aí um diálogo, era só para você saber qual era a função desse diálogo aí, entre o emissor e o receptor. Era lembrar daquelas funções da linguagem, qual o objetivo do autor? Passar informação, estabelecer comunicação, persuadir, ou seja, convencer, emocionar ou falar sobre a própria língua. A pessoa, alô, quem fala? Como? Com quem deseja falar essa coisa de retomar a comunicação? Letra B, né? É a função que vocês têm, é a função fática. A 10ª questão, para aproveitar mais uma vez a atualidade, eu coloquei para vocês uma charge, né? Um policial parando uma mulher negra no carro, né? E ele tem aquela desconfiança de se o carro é dela, que é justamente aquele preconceito estrutural, que eu já tinha comentado com vocês, um preconceito meio velado, que as pessoas dizem que não tem preconceito, mas tem, né? Você vê que diante de uma sociedade, né, as pessoas de pele escura são as primeiras abordadas. Então, aí a letra A. O autor faz uma demonstração velada do preconceito racial. Daquela coisa, eu não sou preconceituosa, mas acaba sendo. Então, letra A, questões de charge sempre muito mais fáceis. Espero que vocês tenham entendido. Revisem, dê uma olhada dê mais uma assistida aí nos vídeos. Vou colocar à disposição de vocês no mural. E aí, bons estudos. Qualquer pergunta, procure os professores de português de vocês.